Fala aí, Playboyzada, eu sou Cristiano Vidal e hoje eu tenho um vídeo pra fazer a alegria dos haters mais uma vez, porque enfim eu consegui assistir Doutor Estranho e o que eu tenho pra dizer é que o filme é sensacional. Pois é, Doutor Estranho. Eu nem estava com tanta expectativa para esse filme da Marvel. Eu não conheço tanto assim o personagem, então eu fui de coração aberto, esperando que fosse um filme legal e que eu pudesse me divertir, assim como eu fiz com Esquadrão Suicida. O problema é que o resultado de Doutor Estranho foi totalmente diferente do resultado de Esquadrão Suicida. Essa é a verdade. Mas vamos falar desse filme agora. O filme é simplesmente sensacional, eu acho que eu vou me perder elogiando tanto, cara. Primeiramente, nos trailers eu já tinha achado muito parecido os efeitos visuais com o que a gente vê em A Origem, com o Leonardo DiCaprio, o tal do Inception. E, cara, de fato, a magia que é utilizada para alterar a realidade nesse filme parece muito visualmente com o que a gente vê em Inception. Só que tem um problema, porque o nível é muito acima do que você vê no filme do Leonardo DiCaprio. A escala, a magnitude é muito maior. É algo que é estonteante. Você fica embasbacado o tempo inteiro. Isso é um ponto muito positivo. Porque enquanto em outros filmes da Marvel o 3D é totalmente dispensável e às vezes até incomoda, como foi o caso de Guerra Civil, que eu inclusive no meu vídeo falei que era dispensável, era melhor você ver sem 3D, esse assista com 3D, por favor. Na melhor tela, com a melhor definição, a maior possível. E não sente na última fileira, sente mais próximo, porque em filme 3D, quando você senta mais perto, a imersão é muito maior. E cara, é o caso desse filme. As partes que são psicodélicas, que envolvem outras dimensões, outras realidades, a viagem toda que o Doutor Estranho faz ao longo dessas outras realidades é extremamente bem representada. Algo que sempre me incomodou na computação gráfica dos filmes já há muitos anos atrás era que eu sempre acabava comparando as cenas que tinham muita computação gráfica com o videogame. E eu nunca gostei de filme que eu via que aquilo ali era algo que visualmente parecia que estava fora do que estava sendo representado. E Doutor Estranho, ele faz isso de uma maneira sensacional, porque ele consegue pegar toda essa realidade criada em computador e juntar com o que é real e parece que é tudo uma coisa só. Não parecem duas camadas, não parecem bonecos de videogame, não parece uma representação falsa. Você acredita naquilo, você afunda naquilo, você se sente no meio de tudo aquilo que está acontecendo e às vezes até te sufoca um pouco. Mas é muito legal você ter toda essa sensação assistindo o filme. Se você não conhece o Doutor Estranho, qual é a história dele? Ele era um cirurgião top assim, muito marrento, com o ego muito inflado, porque ele fazia técnicas, cirurgias que pareciam impossíveis, mas isso tinha um pouco até com a seleção que ele fazia dos pacientes. Ele só jogava para ganhar e ele era quase um popstar da cirurgia. E por causa de um acidente, ele perde a habilidade com as mãos, né? Que era o que ele tinha de importante para conseguir fazer aquelas operações, aquelas cirurgias com muitos detalhes ou com uma perícia ali que tinha que ser milimétrica. Ele não é mais capaz de fazer isso e ele vai atrás de uma cura. É quando ele acaba entrando nessa rota da magia e conhecendo essa outra nuance da realidade a partir do contato com o Mordo e essa galera que foi atrás de curas também acabou mergulhando nesse mundo da magia, e quem é a mentora dele nessa história toda é a Anciã. A forma como ele vai se desenvolvendo nesse mundo da magia é muito interessante. A Anciã é uma personagem sensacional. Se você for parar pra pensar, quando você assistir o filme você vai ver o que eu tô falando, ela inclusive é uma escala de poder muito maior. O que ela faz no filme com magia é extremamente sensacional, extremamente bonito de se ver e numa escala enorme, assim, perto do que o próprio Doutor Estranho é capaz de fazer. As soluções que ele vai ter vão ser muito mais relacionadas com o intelecto dele, com a maneira como ele se adequa às situações. Apesar dele ter um crescimento e ele ser um mago que vai se tornar um mago supremo ao longo de sua história, nesse filme não é isso que é mostrado. É mostrado que ele consegue adquirir um certo grau de poder, mas ele não é esse pica das galáxias todo. A Anciã, na verdade, ela é. O Mordo é um personagem também que é muito importante no filme, muito legal. Também aparece o Wong. Eles são todos
caras que lidam com a magia e que estão ali no filme e que são fortes e são importantes, porque eles estavam ali, inclusive, antes do Doutor Estranho, e eles conseguem completar esse universo todo mágico. O vilão, ele é um vilão interessante, porém, até certo ponto, pra mim, parece até um vilão genérico. Ele tem algumas motivações, mas na verdade ele está servindo a um poder maior. E esse poder maior você vai conhecer quando você estiver vendo o filme. A resolução é muito boa, eu achei ótima, assim. É algo diferenciado para o que você está acostumado a ver em filmes de super-heróis. O filme tem algumas características próprias dele que eu acho muito boas. Por exemplo, a presença de muitas questões filosóficas, a presença de vários questionamentos a respeito da vida e da realidade. O que para alguns pode parecer que esse filme deveria ser mais um filme de drama e não um filme tanto de super-heróis. E tem gente que tá reclamando bastante da fórmula Marvel, de trazer piadinhas o tempo inteiro e fazer essa quebra entre o drama e as piadas do filme. Então parece que perde o ritmo quando troca de uma coisa para outra, e eu não vi dessa forma. Pelo menos na sessão que eu assisti hoje, a galera não ficou rindo o tempo inteiro. Tem piadas sim, mas várias piadas são colocadas no momento certo, na hora certa, no tom certo. Não é aquela piada que parece um seriado, onde a piada sai e aí vem gargalhadas ao fundo que você tem que rir. Não, não é assim. É algo que você até pega, abre aquele leve sorriso e entende assim, cara, que tirada inteligente. O conflito interno do próprio Doutor Estranho, depois do acidente, onde o tempo inteiro ele pede desculpa, mas mesmo assim o ego dele é inflado. Ele sabe da capacidade dele, mas ele sabe do quanto ele depende daquele meio mágico ali no qual ele tá aprendendo a partir do momento que ele mergulha nesse mundo. Então, assim, até os momentos que ele fala, alguns que parecem piadas, na verdade eu entendo que não são. Eles têm muito a ver com a própria personalidade do personagem. Por exemplo, um ponto aqui que, sei lá, alguns podem entender como spoiler, mas chamam ele de mestre, porque os magos eles se tornam mestres depois de um tempo. Ele fala, eu não sou mestre, eu sou doutor, eu sou doutor. E isso para alguns pode parecer uma piada que ele tá fazendo o tempo inteiro, mas não, parece que é algo que de verdade incomoda ele, porque apesar dele estar nesse mundo mágico, ele não aceita isso, ele ainda se vê como um cara que é da realidade que ele estava acostumado até então, e ele vai se adequando aos poucos. As sequências de ação são muito boas, são muito bem amarradas, não são algo perdido ou algo só para fazer aquelas explosões ou espetáculo visual, não. A ação, inclusive com contato físico, ela é muito bem feita. As viradas, as transformações de realidade, mudança de gravidade, a cidade virando, tudo isso te deixa louco o tempo inteiro. Isso é muito legal. Então, cara, o que eu posso dizer é que esse filme ele traz resoluções bastante interessantes. Algumas pessoas podem dizer que o roteiro tem mais do mesmo que a gente já viu em outros lugares, mas sim, vai ter. Eu acredito que bons clichês que funcionam, devem ser usados porque servem muito bem para o nosso entretenimento. Quanto à trilha sonora, eu tenho que te dizer que eu não vou falar que foi nem magnífica nem ruim, porque na verdade ela encaixa muito bem, ela se acomoda no que está acontecendo no filme. Então você não sente ela desconectada do que está rolando a ponto de chamar tua atenção e incomodar, mas também ela não se sobressai em momento nenhum. A trilha sonora aqui não é um ponto alto. As interpretações dos personagens são muito boas, mas vemos um foco no Benedict Cumberbatch, né? E também na atriz que faz a anciã. Então o Doutor Estranho e a anciã são o foco do filme. Os outros são bem coadjuvantes ali. O filme tem uma ótima resolução da história toda. Deixa gancho para próximas participações do Doutor Estranho. Tem duas cenas pós-créditos. A primeira é sensacional logo após aqueles créditos iniciais. E uma que é bem no final, que essa eu já não achei tão boa ou tão interessante ou tão indispensável assim. Mesmo assim, fica no cinema e assiste. Assista em 3D, vá se divertir, vale o dinheiro do ingresso, você vai sair satisfeito. Obrigado por assistir. Se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, marca o sininho que o YouTube não tá notificando a galera. Deixe seu comentário aí embaixo se você já assistiu o filme, vamos trocando ideia. É sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina. E agora só resta eu me preparar pra galera que vai aparecer nos comentários me chamando de Marvete
e dizendo que eu tô dizendo que o filme é bom só porque é da Marvel, enquanto eu falei mal do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é ruim. Doutor Estranho é bom. Fazer o quê?